Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hassi, uma ótima noite a todos, segunda-feira, e vamos lá as duas grandes notícias do dia. Uma envolve aí o Lula e a expectativa para o depoimento agora, quarta-feira, dia 10. O réu vai depor ao juiz Sérgio Moro e está tentando de todas as formas escapar desse depoimento. Eu vou contar para você todos os detalhes, como é que está a situação no TRF4, já. E a outra, que é a notícia quentinha, acabou de sair, é a decisão do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, de pedir ao STF o afastamento de Gilmar Mendes de todos os casos que envolvam o Eike Batista. E mais do que isso, a nulidade do habeas corpus que deixou Eike livre e que veio pelas mãos justamente do Gilmar Mendes. Eu contei para você na semana passada que se a legislação fosse de fato cumprida, Gilmar Mendes teria que ser afastado imediatamente de todos esses casos e mais do que isso, o STF, além de afastar, poderia municiar um pedido de impeachment no Senado. Claro que não é o STF que vai pedir, mas o afastamento de Gilmar Mendes, a pedido do Procurador-Geral da República, dá subsídios legais para isso. E eu vou dizer uma coisa para você, isso vai acontecer, ao menos o pedido, e muito em breve. O Procurador-Geral da República fez o que tinha que fazer. Na semana passada eu já havia dito para você, olha, juristas vão pedir que Janot se posicione. Ele vai ter que se posicionar, porque ele é o guardião da lei. Exatamente o guardião da lei que tem que fazer com que a legislação seja cumprida, inclusive pelos ministros do Supremo. O Supremo não pode ser uma corte de exceção e os ministros não podem atuar como querem ou bem entendem. Eles têm que obedecer uma coisinha chamada legislação. E o Gilmar Mendes simplesmente rasgou a moralidade e a legalidade ao liberar um cliente do escritório onde trabalha a mulher do Gilmar Mendes, a Guiomar. Então, gente, é claro que não há imparcialidade do ministro quando a própria mulher tem interesses, inclusive financeiros, porque no escritório do Sérgio Bermudes, que é onde ela trabalha, o escritório que defende Gilmar Mendes, é assim. Venceu uma causa, todos os advogados ali, sócios, prestadores de serviço, têm um percentual do lucro que vai para o bolso dessa gente. Então, direta ou indiretamente, tem dinheiro na jogada e a mulher do Gilmar Mendes foi beneficiada e, com isso, o próprio Gilmar Mendes. Noves Fora, já não fez o que tinha que fazer. Mandou o pedido de afastamento e também da anulação desse habeas corpus para a presidente, que é a Carmen Lúcia, e ela vai levar isso para o plenário. Gente, dificilmente, só se o Supremo mais uma vez quiser afrontar a lei e a população brasileira, o Gilmar Mendes será mantido nesse caso. É um escárnio, é um deboche, né? E como eu disse para você, há elementos, sim, para além de abrir esse processo de crime de responsabilidade em relação ao Gilmar Mendes, mandar esse caso para o Senado. Não aconteceu nenhum, nem dois, nem três pedidos de impeachment envolvendo os ministros do Supremo. São muitos os pedidos que já foram feitos aí durante os últimos anos. Os campeões aí são o Toffoli e o próprio Gilmar Mendes. E o Renan Calheiros, enquanto presidente do Senado, foi engavetando tudo, até por questões pessoais e profissionais. Aquele toma lá da cá. Mas a situação é outra, a situação é diferente e o que aconteceu no Supremo, tanto em relação ao Eike Batista, envolvendo o Gilmar Mendes, quanto em relação ao Palocci, envolvendo a segunda turma, é flagrante demais. E os ministros do Supremo não estão acima da lei. Portanto, está aí a notícia, o seu Gilmar Mendes deve ser afastado desse caso e, com isso, muito provavelmente, o Eike Batista volte para a cadeia, lugar de onde ele não deveria ter saído. Não custa lembrar que o Eike é aquele pagador de propinas milionárias ao Sérgio Cabral, o governador ladrão do Rio de Janeiro, que hoje está em Bangu, está atrás das grades. Pois muito bem, agora a outra notícia importante, aliás, são muitas notícias, né? É uma notícia polvo, cheia de braços, tudo envolve o depoimento de Lula na próxima quarta-feira, em Curitiba. Sérgio Moro já adiou esse depoimento uma vez, era para ser dia 3, você se lembra, foi adiado agora para o dia 10, e o Lula está tentando fugir de qualquer jeito, escapar dessa audiência de toda a maneira. Então a defesa dele foi lá e pediu para o Tribunal Regional da 4ª Região, o Tribunal Federal da 4ª Região, pediu para que a audiência fosse jogada lá para frente e que o processo fosse também anulado.
né? Então, o que a defesa do Lula quer é simplesmente empacotar esse processo e deixar ele na gaveta bem quietinho. O TRF4 ainda não se posicionou, mas nos bastidores o que se comenta é que nenhum desembargador vai dar uma canetada para adiar essa audiência entre o réu. Veja, o Lula é réu. Tá? É uma audiência do réu Lula em relação ao caso do triplex. Não é simplesmente uma conversinha, um depoimento simples, não. Lula é réu. Por que ele está tão desesperado para jogar isso lá para frente? Porque depois que Lula for ouvido, né, depois desse depoimento, depois dessa audiência, a gente já vai caminhar para a fase final em relação a esse processo. Ou seja, defesa aqui, vai apresentar, vai tentar de qualquer jeito empurrar isso um pouco mais para frente, mas o Sérgio Moro já pode decidir. Então a gente caminha para a fase final do processo e o Sérgio Moro pode determinar a prisão do ex-presidente Lula. Então, temendo isso, ele quer pegar o processo e, obviamente, jogar lá para frente, porque depois desse depoimento, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, se vai durar um dia só ou tantos outros dias, mas já pode vir a sentença. Então aí está o temor, né? Enquanto isso, como eu disse para você, eles pediram a suspensão do processo, os advogados de defesa de Lula, e também o adiamento, dizendo que são muitos documentos, mais de 100 mil páginas de documentos e que não está dando tempo de analisar, blá, 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 blá. Você sabe o que eu fiquei pensando? A turma do Lula e o próprio Lula, dizem o seguinte, olha, não tem prova, não tem documento, me mostre um único documento. E agora a defesa quer adiar justamente porque tem muito documento, né? É claro que eles já têm acesso a tudo o que está ali, eles sabem o que está ali, eles sabem o que está na delação e eles sabem que não há como, não tem jeito do Lula escapar. O triplex é do Lula. Foi uma negociação do Lula com a OAS. Os delatores já disseram isso. Os tesoureiros do PT já entregaram o serviço. Aliás, hoje, mais uma vez, a gente teve aí o tesoureiro do PT, o Vacari, envolvido como o homem que negociava dinheiro para a turma do Partido dos Trabalhadores, para o ex-presidente Lula. Não tem como fugir, não há como fugir, e por conta disso há essa tentativa de empurrar para frente a audiência, o que provavelmente não vai acontecer, mas não dá para afirmar, né, gente? De cabeça de juiz pode ser qualquer coisa. Enquanto isso, ainda na esfera do judiciário, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve uma decisão da Justiça de primeira instância para que sejam impedidos os acampamentos em Curitiba. A turma do Pão com Mortadela está se organizando já há bastante tempo e essa fila de gente para fazer arruaça em Curitiba está cada vez maior, engrossando cada vez mais. Então, a Justiça proibiu os acampamentos em praças públicas, nas ruas, e o Tribunal de Justiça referendou essa decisão. Isso é importante para não transformar Curitiba numa praça de guerra. O próprio juiz Sérgio Moro fez um vídeo, você viu na minha página ontem, pedindo para que as pessoas que apoiam a Lava Jato e que sempre estão do lado da Lava Jato não se desloquem a Curitiba. Uma ou outra pessoa criticou, não, o Moro não devia ter feito isso, Por que o Moro não devia ter feito isso? O Moro sabe exatamente o que está acontecendo e sabe qual é o calor dessa panela de pressão, sabe como é que está a situação. E o Moro disse, eu não quero que ninguém se machuque, esse apoio à Lava Jato é muito importante, mas o Moro viu que há uma armadilha. E a gente está dizendo para vocês aqui, eu estou falando para você há muito tempo, que a ordem do PT é quebrar tudo, é fazer arruaça, é ferir pessoas. O que o Moro quer impedir é justamente que essa armadilha seja montada. Então, obedecendo a esse chamado de Sérgio Moro, eu não vou acompanhar a Lava Jato, vou acompanhar o depoimento, vou torcer para o Lula ser preso já no dia 10. Não vai acontecer, né, gente? A não ser que ele coloque em prática aquele plano de desacatar o Moro, mas esse dia 10 ainda não vai ser o dia da prisão do Lula, se as coisas transcorrerem como devem transcorrer. Mas está chegando, está quase lá. Então é importante que a gente apoie a Lava Jato, é importante que apoiemos o Sérgio Moro, mas é importante também que a gente não caia na armadilha
do PT e do próprio Lula. O que eles querem é isso. Eles querem promover uma baderna, uma arruaça, uma pancadaria para ganhar, inclusive, mídia internacional, querendo passar a imagem de que o Brasil saiu em defesa do ex-presidente injustiçado pela Lava Jato, né? E aí vão ficar gritando no final, é golpe, é golpe, é golpe, aquela bobajada toda envolvendo aí a turma do pão com mortadela. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Jornal da Joyce, para você com as principais notícias do dia. Amanhã tem mais e não se esqueça, esquerda nunca mais.